Os colaboradores e amigos do Ministério Jimmy Swaggart convidam você a se unir conosco nesta hora de culto e louvor, quando Jimmy Swaggart vai proclamar com ousadia a mensagem do poder de Jesus para mudar vidas. Sometimes gently sing. I consider these to be great men of God. Como eu considero este dos grandes homens de Deus. And to be frank with you, I do not feel that they are any greater anywhere in the world. E eu quero lhes dizer que eu posso sentir que não existem homens maiores no mundo do que vocês aqui. But Brazil is, how can I say this? Brasil deixa-me ver o jeito que eu posso lhes dizer isto. God is smiling on this country. É a montanha de Deus neste país. Hallelujah. And I mean that you're going to touch the world with the gospel of Jesus O que eu Christ. estou querendo dizer é que vocês vão tocar o mundo com a palavra e o poder de Deus que vocês têm hoje. Would you bow your heads, please, and close your eyes? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Heavenly Father, I pray for every man, woman, boy, and girl in this Pai place. Celestial, eu oro por cada homem, por cada mulher, por cada criança e por cada jovem que esteja neste edifício. I pray for every pastor and his wife. Eu oro para cada pastores e suas esposas que aqui estão. I'm asking that an anointing of the Holy Eu Spirit, te peço que a unção do Espírito Santo that the river of God would flow through their e a lives. liberdade de Deus possa fluir nos corações And deles. they would minister under a heavier anointing than ever E before. eles vão ministrar debaixo de uma unção celestial que nunca ministraram That antes. they would use the mighty name of Jesus Porque eles usarão o poderoso nome de Jesus to roll back the powers of hell. para pôr para trás os poderes do inferno. In the name of Jesus Em Christ, o nome de Jesus Cristo, I pray the anointing of the Spirit, eu peço que a unção do Espírito, the Holy Spirit, do Espírito Santo, the Holy o Spirit, Espírito Santo, the Holy o Spirit Espírito Santo would come upon every man, woman, boy, and girl. possa vir sobre cada jovem, criança, adulto ou mulher aqui agora. That they would shake Brazil, Que eles possam encher o Brasil roll back the powers of darkness, e colocar de volta os poderes das trevas para trás, preach the gospel to the poor, pregando o evangelho ao pobre, heal the brokenhearted, curando o coração quebrado, preach deliverance to the captives, pregando liberdade aos cativos, recovering of sight to the blind, restaurando as vidas quebradas and to set at liberty them that are e bruised, trazendo liberdade poderosa. and to say this is the year of the Lord, E isto é o querido, e esta é a vontade do Senhor. this is the year of the Lord, Esta é o ano do Senhor. in the mighty name of Em o Jesus. nome poderoso de The Jesus. Spirit of the O Lord Espírito do Senhor is upon me, está sobre mim. in the name of Em o Jesus. nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia. Now I'm going to ask something of you. E agora eu vou lhes pedir uma coisa a vocês. I'm going to ask you to stretch your hands toward me Eu quero que vocês levantem as suas mãos para a direção de mim. and pray that God will give me a greater anointing than ever before. E por favor, peça que o Senhor me dê uma unção como Ele nunca me deu antes. I value your prayers. Eu sei que vocês podem orar. I value your faith in Eu God. avalio e dou valor à tua fé em Deus. And I want our brother Geronimo E eu quero que o pastor Jerônimo and several of these e pastors muitos desses pastores, lay hands on me. por favor, imponham as mãos sobre mim. Glory to God. Hallelujah to the Lamb. Aleluia ao Praise God. Cordeiro. Ó grande eu sou. Reveste, ó Deus, com a força de 1000 homens. O pastor Jimmy Swaggart, Pai. Que o que ele fez até agora seja muito pequeno diante do que o Senhor vai fazer através dele. Oh Pai, usa-o, ó Deus, na autoridade como o Senhor nunca usou antes, ó Pai. Pai,
que ele possa ter programas de televisão em todos os países do mundo, que a sua mensagem, a cruzada que ele faz, possa, ó Deus, ser a grande alavanca para a volta do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Give the Lord a hand of praise. Aplauda o Senhor esta tarde. Um pouquinho mais de grave para mim, por favor. Um pouquinho mais de grave no meu microfone. Jesus Christ is alive. Jesus Cristo está vivo. He's the same yesterday, today, and O forever. mesmo de ontem, de hoje, será o mesmo eternamente. You may be seated. Assentai-vos, por favor. I just want to tell you how much we've enjoyed being here. Eu quero lhes dizer quanto tem sido gostoso estar aqui. I've never preached to a congregation that I've loved any more. Eu nunca preguei a uma congregação que eu amasse tanto. I've never had the privilege to be with a group of pastors that I respected anymore. Nunca tive o privilégio de ter um grupo de pastores que eu aprecie e ame tanto. And everywhere we go in spirit, we're going to take you with us. E saiba que aonde nós estivermos indo, nós vamos levar vocês em espírito conosco. Praise God, yes. Louvado seja Deus, sim. You know, this morning, Francis and I left out of the hotel and went to walk some to get exercise. Esta manhã eu e Francis saímos do hotel e fomos fazer um Cooper, um exercício andando pelas esquinas da cidade. So we got lost coming back. E quando voltamos nos perdemos. So I asked one fine-looking Brazilian, I said, where is the hotel at? I gave the name of the hotel. Então eu encontrei um brasileiro, olhei para ele e falei, dei o nome do hotel para ele e falei, onde é que fica esse hotel? Well, he said, it's right down there, 2 blocks that way and 2 blocks that way. E ele falou, é bem ali, dois quarteirões para frente, vira à direita e você vai chegar no hotel. I got there and there was no hotel. E eu cheguei e fiz o que ele mandou. Quando cheguei no lugar, não tinha hotel. I asked a beautiful young Brazilian young lady E eu olhei para uma jovem brasileira simpática who spoke impeccable English. e falava muito bem inglês. She said, oh, it's that way, 1 block and then 1 block over. E ela falou, não é esse caminho, é aquele caminho. 2 esquinas para lá, uma para cá. O senhor vai achar. No hotel. E eu fiz nada de hotel. I asked a fine Brazilian young man. E finalmente eu perguntei a um brasileiro, um jovem. He said, oh, it's 2 blocks that way. E ele falou, o senhor está tudo errado, é 2 quarteirões para aquele lugar. No hotel. Fui e nada de hotel. So Francis and I just started walking. Então a Francis e eu começamos a andar, por andar. About 2 or 3 blocks up some certain street. 2 ou 3 esquinas por uma rua. I asked another Brazilian young man, I said, where is this hotel? E eu virei para o outro jovem e falei, por favor, onde é que é esse hotel? He spoke beautiful English. Ele falava muito bem inglês. He looked at me and said, there it is right there. E ele falou, está logo ali, ó, você está na frente dele. I was standing in front of it. Eu estava exatamente na frente dele perguntando aonde era. We were so lost we didn't know where we were. Nós sempre estamos nos perdendo de vez em quando. I thought I was going to have to call Samuel to come get me. E eu pensei que eu ia ter que ligar para o hotel, chamar o Samuel e falou, vem me buscar onde eu estou, que nem eu sei onde eu estou. But he can only find his way to the dinner table. Mas a única coisa que ele consegue encontrar é o caminho para a mesa de jantar. I love you, brother. I want to say how much I've enjoyed the singing of Moses and Marcia. Eu tenho que dizer quão gostoso tem sido ouvir a Márcia e o Moisés cantando. They have blessed me. Tem sido uma bênção, tem me abençoado. And let me tell you, you hold them up in prayer. E quero que vocês saibam de uma coisa, levem-os sempre em oração. Because they sing with an anointing of the Porque Holy eles Spirit. cantam com a unção do Espírito Santo. Yes, amen. Sim, amém. This is a song that maybe most of you know. Esta música é uma das músicas que talvez todos vocês conheçam. Maybe most of you sing it in your churches. Talvez muitos de vocês cantem ela na sua igreja. Hallelujah to the Lamb. Aleluia ao Cordeiro.
If you have your Bibles, please turn with me Se você today tem a sua Bíblia, por favor, vire-se comigo, abra ela. to the book of 2 Kings, chapter 5. Para o livro de 2 Reis, capítulo de número 5. I will read only one verse of scripture. Eu quero ler somente um verso desta escritura. 2 Kings 5 and 1. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. And this is what the word of God says. 2 Kings 5 and 1. Versículos 1 do capítulo 5 do livro de 2 Reis. Now Naaman, captain of the host of the king of Syria, was a great man with his master. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era grande homem, And honorable, because by him the Lord had given deliverance unto Syria. diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. He was also a mighty man in valor, Ele era também homem muito poderoso e valoroso, but he was a leper. mas ele era leproso. And I want to use those words for a subject preaching a few minutes today. E eu quero usar essas palavras como título, pregando poucos minutos hoje, But he was a leper. mas ele era leproso. Would you bow your heads, please? Curva a sua cabeça, por favor. Heavenly Father, as we come before you, Pai Celestial, enquanto nós viemos diante de Ti, I would ask in the holy and precious name of Jesus eu quero te pedir em o santo e precioso nome de Jesus, that you would touch every person in this que place. possas tocar a cada pessoa neste lugar. Help us to minister Ajude-nos a ministrar according to the dictates of the Spirit. de acordo com o que nos dita o Espírito de Deus. As you anoint me to preach, anoint these people to hear and receive. Assim como tu me unges para pregar, unges este povo também para ouvir. And I ask it in the name of Eu te Jesus. peço no nome de Jesus. Amen and amen. Todos digam amém, amém. A few months ago, we received a letter that I want to tell you about, a very special letter. Eu quero dizer a vocês sobre uma carta muito especial que há meses atrás nós recebemos. It came from a young Mormon in the States. Vinha de uma jovem ali dos Estados Unidos. He went on to tell how that his family had been in the Mormon church for many generations. E ela estava dizendo que a sua família tinha estado na igreja por muitas gerações. And how that some of them held high positions in the Mormon church. Como muitos deles haviam chegado numa posição muito alta da igreja mormon. And he said, Brother Swaggart, I knew you, but I did not know much about you. Ela dizia, Pastor Swaggart, eu conhecia você, mas eu não sabia muito a seu respeito. And he said all of the young men in the Mormon church have to go out for 2 years in evangelistic work. E ele disse que todos os mormons da igreja tinham que sair por 2 anos, os jovens, para fazer o serviço evangelístico. He said, I was on this 2-year mission. E ele disse, eu estava fazendo esses 2 anos de evangelismo. Now, of course, he said the Mormon church doesn't believe as you do. E ela também disse, da mesma forma que ele dizer que a igreja mormon não acredita como vocês acreditam. He said, actually, we ridicule. Ela diz, nós não acreditamos em muitas coisas que vocês falam. And he said, probably you will recall a lot of Mormons have come by your church. Talvez você possa se lembrar de muitos mormons que veio à tua igreja. And they would have their picture taken with you. E talvez eles tiraram uma foto junto de você. They did this to prove that they were there. Eles fizeram isso para provar que lá estiveram. But when they came back to Salt Lake City, Mas quando eles vieram para a cidade onde nós tínhamos o nosso central igreja, and many of the elders would make fun of you and this salvation you talk about. e muitos deles estavam mostrando essas fotos para mostrar que estiveram contigo. He said, I noticed that the ones who had been in your church did not join in the ones that were making light of it. E eu sei que muitos que estiveram na sua igreja já não gostavam muito dos outros que não estiveram na sua igreja. He said, I thought that was peculiar. E ela dizia, isto estava incomodando. If they had been in your church and had taken a picture with you, Ele pensava, se eles estiveram na sua igreja e tiveram uma foto com você, of all people, they would have known how wrong that you are. eles para todo o povo sabiam quanto errado você estava. But while the others made jokes, they said nothing. Mas enquanto os outros faziam gozação destas fotos, eles não falavam nada. He said, I noticed that through the years. Eles diziam, eu sei disso pela verdade dos muitos anos. And he said, the reason I'm writing this letter
E ela disse: a razão pela qual eu escrevo esta carta, because I now know what happened to you. porque agora eu sei o que aconteceu com os outros. He said, I was in Reno, Nevada, Eu disse: eu estava andando no local and I was in the 2-year program of the e Mormon eu Church. estava trabalhando nos 2 anos de missões evangelísticas para a igreja mormon. And he said, I had come in and laid down on the couch. E ele disse: eu vim e me sentei no local And he turned the television set on. e eu liguei a televisão. He said, Brother Swaggart, you were on the program. Quando eu vi, irmão Swaggart, você estava lá no programa. But he said the volume was so low that I really couldn't hear what you were saying. Mas eu disse: o volume estava tão baixo que eu não poderia ouvir o que você estava falando. He said, I was reading a book and I wasn't paying much attention to it. Ela disse: eu estava lendo um livro e não tomei muita atenção no que você falava. Now he said, what I'm about to say, I cannot explain. E ela disse: o que eu vou lhe dizer agora, eu não posso te explicar o porquê. He said, if somebody else had told this, I wouldn't believe them. Ele disse: se alguém me contasse, eu não acreditaria nisto. But he said, I'm telling the truth. It happened to me. Mas ele disse: eu vou lhe contar exatamente a verdade do que houve comigo. He said, without anybody touching the television set, Ele disse: sem ninguém tocar naquela televisão, but there was no one in the room but me. porque não havia ninguém no quarto a não ser eu. The volume increased. O volume subiu. Hallelujah. Aleluia. Glory to God. Glórias a Deus. Praise the Lord. Louvado Our seja o God Senhor. is a miracle working God. Deus é um Deus de milagre. I said our God is a Eu miracle disse que working Deus é God. um Deus de milagre. And of all the nations in the world, Brazil knows that God is a miracle working Mais do que God. qualquer outra nação do mundo, o Brasil sabe que Deus é um Deus de milagre. And he said you were preaching about Calvary. E ela disse: você estava pregando a respeito do Calvário. And you began to tell how Jesus died on the cross. E você estava dizendo como Jesus morreu na cruz. And he said all of a sudden I couldn't stop myself. E ele disse: de todas as formas eu não poderia parar a mim mesmo. He said the tears began to roll down my Ele disse: face. as lágrimas começaram a cair e rolar sobre a minha face. And for the first time in my life I felt God. E pela primeira vez em toda a minha vida eu senti Deus. Do you know there are millions in religion who have never felt the Holy Spirit? Saiba, há milhões e milhões de pessoas nas religiões que nunca sentiram o Espírito Santo. They've never felt the presence of God. Eles nunca sentiram a presença de Deus. Because the churches they're in are not preaching the truth. Porque essas igrejas aonde eles estão não está pregando a Do you verdade. hear what I'm saying? Você está ouvindo o que eu estou dizendo? This is the truth. Esta é a verdade. This is the truth. Esta é a verdade. My word is truth. A minha palavra é a verdade. And whenever you preach the word, E todas as vezes que você prega a palavra, whenever you sing the word, e todas as vezes que você canta a palavra, whenever you pray the word, todas as vezes que você ora a palavra, the presence of God is going to move. a presença de Deus vai se mover. The Holy Ghost is going to O move. Espírito Santo vai se mover. Glory to God. Glórias a Deus. And he said, I could not stop myself. E ele disse: eu não poderia parar a mim mesmo. When you stopped to pray, he said, for the first time in my life, Ele disse: quando você parou de orar pela primeira vez em toda a minha vida, he said, I prayed with you. eu orei com você. Oh, I'd said prayers, but I'd never prayed. Eu sempre rezava, mas eu nunca tinha orado mesmo. I'd read prayers out of a book, but I'd never prayed. Eu li as orações nos livros, mas eu nunca tinha orado. But from my heart, I began to cry out to God. Mas dentro do meu coração eu comecei a gritar e a clamar por Deus. And he said, you know, the book I was reading was The Pearl of Great Price. E sabe, o livro que eu estava lendo era um livro sobre as parábolas de Cristo. It's one of the great books in the Mormon church. É um dos grandes livros da igreja mormon. And it lifts up Joseph Smith. E isso levanta as ideias de Joseph Smith. But he said that afternoon in that house, E ele disse: mas naquela manhã, naquela tarde, naquela casa, I really found the pearl of great eu price. realmente encontrei o verdadeiro puro Cristo. I found Jesus Eu Christ. encontrei Jesus Cristo. He came into my heart. Ele entrou dentro do meu coração. He came into my life. Ele entrou dentro da minha vida. One moment I was a Mormon. No momento eu era um mormon. The next moment I was an No ex-Mormon. próximo segundo eu era um outro mormon. One moment I was lost. No momento eu era perdido, The next moment I was saved. mas no segundo momento eu já estava salvo. One moment I was in No darkness. momento eu estava nas trevas And now I had seen the e agora light. eu estou vendo a luz. Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! He
said, when I got home and I told my family what had happened. E ele disse, quando eu cheguei em casa, e disse para minha família o que havia acontecido. He said, they kicked me out of the house and told me not to come back. Eles me tiraram de casa e me disseram, não volte mais. And I was excommunicated from my family. E eu já não me comunicava com a minha família. But he said, I will not give up Jesus. Mas ele dizia, eu não vou deixar Jesus. For one moment of his presence is worth all the Mormon church. Momento da presença dele vale mais do que a presença de qualquer outra pessoa, meu I lado. have found him. Eu encontrei ele. Hallelujah. Aleluia. What are you telling me? O que você está me dizendo? I'm telling you, religion can't Eu save estou me you. dizendo que você não pode ficar na religião, que ela não te salva. But Jesus can Mas save you. Jesus pode te salvar. Religion cannot break the chain. A religião não pode te trazer mudanças. But Jesus can break the chain. Mas Jesus pode mudar a tua vida. Let me say it another way. Deixe-me dizer isso de outra forma. You are not in a religion. Você não está dentro de uma religião. You who are saved and filled with the Spirit. Você que está cheio e salvo do Espírito Santo. You do not have religion. Você não faz uma religião qualquer. You have a relationship. O que você tem é uma relação. A relationship with a man. Uma relação com o homem. The man Christ Jesus. O homem chamado Jesus Cristo. Jesus. 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 Glory to God. Glórias a Deus. He's your church. Ele é a sua igreja. He's your power. Ele é a sua poder. He's the anointing. Ele é a unção. He's victory. Ele é a vitória. Jesus Christ is all in all. Jesus é tudo em todos. Glory to God. Glórias a Deus. Hallelujah. Aleluia. In Genesis, he's the creator. Em Gênesis ele é o criador. In Exodus, he's the deliverer. Em Êxodo ele é o libertador. In Leviticus, he's the sacrifice. Em Levítico ele é o sacrificador. In Deuteronomy, he's the word. Em Deuteronômio ele é a lei. In Joshua, he is victory. Josué ele é a vitória. In Judges, he is the judge. Em Juízes ele é o juiz. In Ruth, he's the kinsman redeemer. Em Ruth ele é aquele rei que redime. In 1st and 2nd Samuel, he's the heavenly David. Primeiro e segundo Samuel ele é o Davi celestial. 1st and 2nd Kings, he is the king. Primeiro e segundo rei ele é o rei. 1st and 2nd Chronicles, he's the temple. Primeiro e segundo crônicas ele é o templo. In Israel, he's the rebuilt temple. Lá na próxima carta ele é aquele que restabelece o templo de Israel. In Nehemiah, he's the wall. E Neemias ele é aquele que reconstrói o muro. In Esther, he's the guiding E hand. Esther ele é aquele todo poderoso. In Job, he's the comforter. E Jó ele é aquele que conforta. In Psalms, he's the psalm. Em Salmo ele é o salmo. In Proverbs, he's wisdom. Em Provérbios ele é a sabedoria. In Ecclesiastes, he's the preacher. E no livro próximo ele é o pregador de Jeremias. In the Song of Solomon, he's salvation. No livro de Salomão ele é a salvação. And Isaiah, he's wonderful. Isaías ele é maravilhoso. Mighty God, Deus poderoso. Prince of Peace, Pai da príncipe Rose of príncipe Sharon. da paz, o rei da vida. In Jeremiah, he's the weeping prophet. Jeremias ele é aquele que conforta. In Lamentations, he's grace. Em Lamentações ele é aquele que enxuga as In lágrimas. Ezekiel, he's the wheel in the E middle of the Ezequiel wheel. ele é o poderoso rei dos reis. In Daniel, he's the stone Em cut out Daniel from ele heaven. é a poderosa pedra de esquina. In the minor prophets, he's restoration. Nos demais profetas ele é o restaurador. In Matthew, he is the anointed one. No Mateus ele é aquele livro, aquele homem que anda em cima da água. In Mark, he's the servant. No livro de Marcos ele é o servo. In Luke, he's the man. No livro de Lucas ele é o homem. In John, he's God. No livro de João ele é Deus. In Acts, he's the baptizer No of the livro Holy de Ghost. Atos ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. In Romans, he's justification by No livro de faith. Romanos ele é o justificador. In 1st and 2nd Corinthians, he's the preacher. Primeiro e segundo Coríntios ele é o pregador. In Galatians, he's victory over the law. Em Gálatas ele é a vitória sobre a lei. In Ephesians, he's our intercessor. Em Efésios ele é o nosso intercessor. In Philippians, he's our king. Em Filipenses ele é o nosso rei. In Colossians, he's the head of the church. Em Gálatas ele é o redimidor da Somebody igreja. shout hallelujah. Alguém diga aleluia. Hallelujah. Aleluia. In 1st and 2nd Timothy, he's the pastor. Primeiro e segundo Timóteo ele é o pastor. 1st Thessalonians, he's the rapture. Primeiro Tessalonicense ele é o pastor poderoso. 2nd Thessalonians, he's victory over the man of No sin. segundo livro de Tessalonicenses ele é a vitória sobre a luta. Titus, he's the preacher. No
No livro de Tiago, ele é o pregador. In Philemon, he's the one who knows Jesus. E especialmente já no fim, ele é aquele que conhece o poderoso. In Hebrews, he's the sacrifice. Em Hebreus, ele é o sacrificador. 1 and 2 Peter, he's the man. 1 e 2 Pedro, ele é o homem. James, he's the No healer. livro de Tiago, ele é o curador. 1 John, he's God. 1 João, ele é Deus. 2 John, he's God. 2 João, ele é Deus. 3 John, he's God. 3 João, ele é Deus. Jude, he's coming again. Ele é o homem que vem. In Revelation, he's King of Kings E and no Lord livro of de Lords. Apocalipse, ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores, o escolhido dentre os milhares e o Deus poderoso. Glórias a Deus. Glory to God. Jesus, 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 Jesus. Jesus. Hallelujah, Aleluia, hallelujah, aleluia, hallelujah. aleluia. We praise your name, Jesus. Hallelujah, Aleluia, hallelujah, aleluia, hallelujah, 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 aleluia, hallelujah, hallelujah. aleluia. Praise God. Praise God. Louvado seja Deus. Thank you, Jesus. Obrigado, Senhor You Jesus. may be seated. Assentai-vos, por favor. Naaman was the greatest field marshal, the greatest military commander in the world. Naamã era o homem que comandava o mais importante exército daquele mundo. He was a mighty man of valor. Ele era um poderoso homem de batalha. He was a very wealthy man, Ele era um homem muito honrado, but he was a leper. mas era leproso. But he was a leper. Mas ele era leproso. Some time back, I stood in the office of President Bush. Tempo atrás eu estive no escritório do presidente Bush. Several other preachers were with me along with Donnie. Muitos pregadores estavam comigo e meu filho Dani. He was then the Vice President of the United States. Ele era o presidente dos Estados Unidos da América. He had just made the announcement that he was going to make his bid for the presidency. Ele havia acabado de anunciar que iria tentar concorrer à presidência. And I asked this man who would be the President of the United States, Eu pedi a este homem que iria se tornar o presidente dos Estados Unidos: are you born again? você já nasceu de novo? He stood there about to take possession of the highest and most powerful office in the world. Ele estava se preparando para tomar possessão do mais importante escritório de decisões do mundo. Mighty America with its $7 trillion gross national product. Isto queria dizer que ele iria tomar conta de um produto anual de 7 trilhões de dólares. This office that affects the entirety. Este escritório, na verdade, mandava em todo o mundo. And to which much of the world looks to, E todo mundo que dali vinha, especially regarding food. especialmente, estava lidando com liberdade. And I said, Mr. Vice President, are you born again? E eu perguntei para ele: senhor vice-presidente, você já nasceu de novo?
And he stood there that day and the room grew quiet. E ele se levantou e ficou naquele quarto, ele parado aqui. And he was very honest with me. Ele foi muito honesto comigo. He dropped his head and said, Ele levantou-se, olhou para mim e disse: I understand the question you're asking, eu entendo muito bem a pergunta que você me fez, but I do not understand what it is to be. mas eu não entendo o que quer dizer ser nascido de novo. Then he went on to say this. Você entendeu o que eu disse? Isso não é disse. He said, my wife and I try to live a good life. Ele estava dizendo: eu tenho tentado viver uma boa vida. We try to do the best we can do. Nós temos tentado fazer o melhor que nós podemos. But he said, we lost a little boy to leukemia, Isso nós perdemos uma criança bem pequena. and we didn't understand why God let this happen. E nós não entendemos o porquê que Deus deixou isso acontecer. He said, to be honest with you, I guess I don't understand what it means to be born. E para ser bem sincero, eu não sei, eu vou te responder. Eu não sei o que é que você quer dizer nascido de novo. And there he stood, the mightiest man in the world, E ali estava se levantando, mas but he was a leper. ele era leproso. He was a leper. Ele era leproso. Do you understand what I'm Você saying? entende o que eu estou tentando lhe dizer? He was a leper. Ele era leproso. He was a leper. Ele era leproso. I preached a meeting in Madison Square Garden in New York City. Eu tenho pregado em uma grande igreja, numa grande praça chamada Praça Time ali. One of America's Deixa eu most... só um momento. Alguém não está conseguindo ouvir lá atrás. Vocês estão pedindo para aumentar o microfone, é isso? Sim, alguém não está ouvindo lá atrás. We have some kind of problem with the microphone. We have to say, oh, yeah, the people can work that. Praise Só the o meu, não aumenta o meu microfone. Vamos lá. Jesus. Vocês vão dando glória a Deus aí. Dá glória a Deus, aleluia. Yes, my Jews. Yes, sir. Fine. Can I hear now? Is it better or Está not? melhor agora? Podem ouvir aí? Maravilha, vamos para frente. Quem não ouvir pede dom de visão, revelação aí, vamos para frente. I'm glad you said something. Eu estou feliz porque vocês falaram alguma coisa. That's the way you get things from the Lord. You ask Him. É desse jeito que vocês conseguem a coisa do céu, pedindo. Hallelujah. Aleluia. Aleluia. One of the most famous movie actors in America walked into the dressing room after the service. Dos mais importantes homens de filmes da América chegou ao local onde nós acabávamos o culto. God had moved mightily that night and he'd been in the service. Deus se moveu poderosamente aquela noite. Ele estava lá no culto. He stood there famous and rich. Ele olhou, ele era um homem famoso e rico. And I asked him, are you born again? E eu perguntei bem para ele: já nasceu de novo? He looked at me and said, I don't know what you're talking Ele about. olhou para mim e disse: eu não sei o que é que você está falando. He was rich and famous. Ele era rico e famoso. His name known all over the world. O nome dele era famoso em todo o mundo. If I called it, you would know it here today. Se você chamasse ele aqui, você o conheceria hoje. But he was a leper. Mas ele era leproso. He was a leper. Ele era leproso. He was a leper. Ele era leproso. Are you understanding? Você está entendendo? I guess I have spoken. I guess I've spoken to many of the presidents of South and Central America. Eu tenho sido convidado a falar para muitos presidentes da América do Sul e da América Central. And if I have the opportunity, I always ask them, do you know Jesus as your E Savior? sempre que eu tenho perguntado a eles, quando eu posso: vocês já conhecem Jesus como seu Salvador? Many of them really do not know. E muitos deles não o conhecem. They hold the highest office in their country. Eles têm um escritório mais importante no seu país. But like Naaman, they are a leper. Mas do jeito de Neemias, eles são, de Naamã, são leprosos. And so if you have a leprosy, Então, se você tem a lepra, which was a type of sin in the Old Testament, você veja que isso é exatamente a tipificação do pecado do Velho Testamento. now I want you to get that in your mind. Agora eu quero que você pegue bem isso na sua mente. In the Old Testament, leprosy was a type of sin. Em todo o Velho Testamento, a lepra era o tipo do pecado. So no matter how rich you were, Então não importava quão rico você fosse. no matter what place and position you held, Não importa então a posição e o local que você tenha. if you were a leper, nothing else mattered. Se você é leproso, nada mais importa. I'm saying this, if you have the whole world and don't have Jesus, you have nothing. Eu estou dizendo para você
você que se você tiver o mundo inteiro e não tiver Jesus, você não tem nada. You hear what I'm saying? Você está ouvindo o que eu estou dizendo? You must have Jesus to have life. Você tem que ter Jesus para ter vida. If you have him, you have everything. Se você tem Ele, você tem todas as coisas. If you don't have him, you have nothing. Mas se você não tem nada. Do you understand what I'm Você saying? está entendendo o que eu estou dizendo? If you have Jesus, you have everything. Se você tem Jesus, você tem todas as coisas. Glory to God. Glórias a Deus. You can imagine the consternation in that household when all learned that Naaman had leprosy. Você pode imaginar a consternação que houve na sua casa quando todos souberam que Naamã tinha lepra. And there was a little Jewish girl in the household of Naaman. E tinha uma garota pequenininha judia que trabalhava na casa de Naamã. She had been taken captive in Israel and brought as a slave to Syria. Ela foi cativa ou capturada em Israel e foi trazida como escrava para a Síria. But in her mind, she was not a slave, she was a missionary. Mas na mente dela, ela não era uma escrava, ela era uma missionária. Glory to God. Glórias a Deus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Do you understand this? Você entende bem isto? She could have grown angry and blamed God. Ela poderia estar brava e reclamando e blasfemando contra Deus. Why did God allow me to be snatched away from my Por family? que Deus me fez vir para cá e ficar longe da minha família? But instead she said this. Mas na verdade ela disse isso. I don't know why the Lord wants me here, Eu não sei o porquê é que Deus me trouxe aqui. but I'm here as his prisoner. Mas se eu estou aqui como prisioneira I'm dele. not the prisoner of Syria. Eu não sou prisioneiro dos sírios. He wants me to do a work Ele here, quer que eu faça alguma coisa aqui. and I'm going to let my light shine. Então eu vou levantar a minha vida e vou pular com ela. I don't care where God put you. Eu não importa onde Deus tem colocado você. Hold your head high. Levante a sua mão e louve a Ele. Square your shoulders. Você pode saber que você está Say, cheio. Lord, I believe you. Diga, Senhor, eu acredito em Ti. I want you to use Eu me. quero que Tu me uses aonde eu estou. I'm going to be a light right here. Eu vou exatamente ser uma vida e uma luz aonde eu estou. Aleluia. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. You see, in a lot of teaching today, Veja que há muitos professores hoje they would have said this little girl didn't have any faith. que elas poderiam talvez dizer que esta garota não tinha nenhuma fé. If she had faith, she wouldn't have been taken captive into Syria. E eles diriam, se ela tivesse fé, ela não teria sido cativa pelos sírios. But that's not true. Mas essa não é a verdade. She was taken captive not because of a lack of faith, but because of great faith. Mas ela foi presa não por causa de uma pouca fé, mas por causa que ela tinha muita fé. God wanted to put her right in the house of Naaman. Deus queria pôr ela certinho no meio da casa de Naamã. He was going to use her in a Ela mighty queria way. usar ela de forma poderosa. She said, I'm not a slave, but I'm a missionary. E ela dizia, eu não sou escrava, eu sou uma I'm missionária. not a slave, but I'm a missionary. Eu não sou escrava, eu sou missionária. Aleluia, aleluia. And she said this to the wife of Naaman. E ela disse isto para a esposa de Naamã. I wish my Lord was in Israel. Eu gostaria que o meu Senhor estivesse lá em Israel. For there is a prophet there who could deliver him Porque of tem his leprosy. profeta lá que pode curar ele da lepra. I'm glad she belonged to a church Eu estava feliz e estou feliz porque ela se pertencia a uma igreja that said Jesus heals. que diz que Jesus cura, Jesus performs que miracles. Jesus faz milagres. Jesus is able to do all Jesus Cristo é things. poderoso para fazer todas as coisas. There's nothing he cannot do. Não há nada que ele não possa fazer. My God can do anything. Meu Deus pode fazer todas as coisas. My God can do anything. Meu Deus pode fazer todas as coisas. What a mighty God we serve. Oh, que Deus poderoso servimos. What a mighty God Que we Deus serve. poderoso nós servimos. What a mighty God Que we Deus serve. poderoso nós servimos. I'm so glad that she hadn't listened to many, Eu estou muito feliz que vocês não ouviram a muitos. because most in her land were backslid. Porque muitos de vocês estão te pondo para trás às vezes. Most in the northern kingdom of Israel had lost their way with God. Muitos talvez que estavam naquele país de Israel haviam perdido a fé em Deus.
Moses said the days of miracles are over. O Moisés disse que o dia de Deus, o nome dele é Deus Jeová. Moses said it passed away with the apostles. Moisés dizia que ele é aquele que dava força aos apóstolos que viriam. Moses said it ended with the early church. Moisés dizia que ele seria a igreja primitiva poderosa. Moses said it may have been then, but it's not now. Não diga que ele estava lá e hoje ele não está mais aqui. But that little girl didn't say that. Aquela garota não disse isso e por isso que ela conseguiu. She said Jesus Christ the same yesterday, today and forever. Ela disse: meu Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e vai ser o mesmo eternamente. She said my God can do anything. Ela disse: o meu Deus pode fazer todas as coisas. My God can heal the sick. Meu Deus pode curar os doentes. My God can make cripples to walk. Meu Deus pode fazer os aleijados andarem. My God can open blinded eyes. Meu Deus pode abrir os olhos dos cegos. My God can even heal leprosy. Meu Deus pode curar os leprosos. Aleluia. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. And my God has a prophet in Israel by E the name meu of Deus tem Elisha. precioso profeta lá em Israel que pode te curar da lepra. I want to say that E again. eu quero dizer isso de novo. You see, God doesn't work through glasses of water. Preste atenção, Deus não trabalha por copos de águas. He doesn't work through pieces of paper. Ele não trabalha por pedaços de papéis. He doesn't work through pieces of iron. Ele não trabalha por pedaços de ferro. He works through men and women, Ele trabalha através de homens e de mulheres temples of the Holy Ghost, que sejam cheios do Espírito Santo. apostles and prophets, Apóstolos e profetas. evangelists, pastors and teachers. Evangelistas, professores e pastores. God works through men and women. Deus trabalha com vocês. Hear me today. Ele está aqui hoje. I'm not too much concerned Eu não estou muito importando that Brazil have great tacticians, que o Brasil está tendo grandes e duros problemas. that Brazil have great military, Ou então que o Brasil tem um grande exército militar. that Brazil have great politicians. Que o Brasil tenha grandes políticos. But oh God, give Brazil Tudo que Deus precisa dar ao Brasil e tem dado men and women full of the Holy Ghost, é homens e mulheres cheias do Espírito Santo. men and women filled with the power of Homens e God. mulheres cheias do poder de Deus. Glórias a Deus. Give us men behind the pulpits Esses homens que estão no púlpito who says Jesus saves and Jesus heals. são homens que estão dizendo que Jesus salva e cura. Jesus baptizes in the Holy Ghost and Jesus Jesus is batiza coming com o again. Espírito Santo e Ele está voltando logo, logo. Give us men behind the pulpits Olhe para esses homens atrás do púlpito. who believe you can lay hands on the sick and they shall recover. Eles creem que podem pôr as mãos sobre para as pessoas que estão com problemas e serem libertas. Give us men and women who are full of the Holy Ghost, Deixa esta coisa hoje na tua cabeça e seja um homem cheio do Espírito Santo. and you will shake hell. Que você vai balançar e tremer o exército do inferno e vai fazer os demônios tremerem. Because there is a prophet in Porque Israel. há um profeta no meio de Israel. There is a prophet in Há Israel. profeta em Israel. There is a prophet in Há Israel. profeta em Israel. And there is a prophet in E há um Brazil. profeta aqui no Brasil. Glory to